aqui a conta bancária, sempre do convidado que está com a gente, que não tem uma fonte de renda, se der o que for possível na conta do tá bom? No dia de hoje. E é isso, gente. Então, eu queria agradecer muito a presença do Ivan, o Kleber também, que está aqui. A gente não consegue colocar mais uma pessoa, infelizmente, durante a contato limitações. Mas o Kleber também já participou assim, com a gente aqui, né, como espectador de outras lives, e a gente começou a conversar por conta disso. Eu também já tinha assistido o show no vídeo, né, não consegui ver ao vivo ainda. E é isso, eu queria passar a bola agora para o Ivan, que agradecendo muito esse momento. E aí vou deixando para vocês se apresentar a Dual e começar a falar sobre o trabalho e a pesquisa de vocês. Tá bom? Massa. Vocês me ouvem bem, todos? Sim, se você puder falar um pouquinho mais alto, só que para mim está um pouquinho baixo. Peraí. Pronto, acho que agora tá no microfone. É um pouco distante. Tudo bem? Tá dando para ouvir? Beleza. Pronto. Acompanhei um pouco. Parabéns pela iniciativa, algumas coisas a gente não está conseguindo fazer presencialmente, mas essa ferramenta acho que a gente pode usar de maneira que nos conecte, e nos conecte muitas vezes a distâncias que às vezes a gente não estava... não tinha tanta facilidade de nos conectar. Eu queria começar dando um salve para a galera que está na frente, médicos, enfermeiras, enfermeiros, toda a galera da saúde, todo mundo que está batalhando, brigando, lutando na insistência de um futuro que, oxalá, seja realmente melhor. E acho que, enfim, a gente ainda tem muito pela frente, mas a gente tem muito atrás de nós. E a gente vai sair dessa e vai lembrar com muita honra do nosso trabalho, da nossa resistência, né? E agradecer o Kleber, que colocou a gente em contato, e dizer que nós somos muitos. Eu estou aqui com o microfone, mas nós somos Flávia Teixeira, Mônica Augusto, Kleber Cândido, Hélio Feitosa, Diogo de Carvalho, Renata Maciel. E mais para Chulos, mais uma galera que colaborou, que contribui, que colabora com a gente. E em outros trabalhos da companhia também, Andressa Ribeiro, que faz aniversário hoje. A gente é uma família bem grande e agora um pouco distantes, mas doido para chegar junto de novo, para poder apertar, abraçar e ter contato e duetos enfim. E aí também dar um salve para a galera que está entrando, que participou das outras lives, Mari, Valéria, Ana, a galera que a gente acabou se cruzando nos tempos aí e pretende que no futuro se cruze novamente. Bom, eu vou falar um pouco sucintamente, o que eu acho que interessa mais é um diálogo, e só vou introduzir um pouco o nosso trabalho da Dual e dos Chulos. E aí, galera, Flávia, Mônica, Kleber, vai ajudando aí a coisas que às vezes ficam esquecidas e precisa complementar. Nós começamos a nos aproximar do material dos palhaços das Folias de Reis, especialmente as de Volta Redonda, no ano de 2015.
Éramos eu, Kleber e Júnior Gonçalves, um bailarino que trabalhava com a gente na época, parceiraço, assim, durante muitos anos. E aí começamos a nos aproximar do universo das folias, nos aproximar do material de corpo, que essa corporalidade nos trazia, nos dizia. E aí colocamos o nosso processo para dormir um tempo, porque a gente aprovou um projeto que possibilitou que a gente fizesse um longo intercâmbio com a aldeia Guarani Guirapaju, que foi o projeto Profetas da Selva. A Guirapaju é aqui em São Paulo, na cidade de São Bernardo, no estado. E em 2016 estreamos Profetas da Selva. E aí, no final de 2016, voltamos aos trabalhos de estruturação do Chulos, final de 2016, e estreamos Chulos em 2017. E aí, no começo, né, nessa retomada de processo, nossa jornada Tsunami, jornada Estrela Sagrada, Tsunami, e a Leões de Judá, também em Volta Redonda, e a Folia dos Seus Reis, em Diadema. Então, a gente, entre 2016 e 2017, passamos o Natal com as folias, né? O Natal e o período de Reis. E aí enfim, isso modificou bastante tudo que a gente estava investigando até então. E aí demos realmente, em 2017, voltamos realmente estruturando o processo de criação. Conseguimos trazer para junto a Flávia Teixeira, Mônica Augusto, o Júnior, na época, bailarino, entrou para a equipe musical, porque decidimos ter música ao vivo. Hoje a gente está com a Renata Maciel, sanfoneira, atriz, musicista circense. Então a gente tem essa possibilidade de trabalhar com pessoas que vêm das artes cênicas, do teatro, da música, da dança, do circo, e isso dá um especial de trabalho. A Dual trabalha, o nosso interesse é realizar espetáculos, pesquisas artísticas e atividades formativas e pedagógicas a partir de mitologias brasileiras, mitologias e fenômenos históricos relacionados à nossa cultura brasileira. Profetas da Selva, de 2016, trabalhava sobre a mitologia guarani, e Chulos mergulha nas mitologias ao redor das folias de reis. E aí, também trazendo um pouco que quem esteve conosco no processo de criação foi o Luiz Alberto de Abreu, na dramaturgia, na orientação dramatúrgica, o Lincoln Antônio, na direção musical, o Joe Granado, com treinamento de dança acrobática, a Mari Chilene no figurino, que o figurino em Chulos é um dado bastante importante, a gente trabalha muito com ele, a partir dele. E a Mari Chilene Artsevskis no figurino, e a Judite Ribeiro de Lima como costureira, que o ano passado ganhou a PCA de costureira para teatro. Isso foi uma das coisas que nos deixaram muito felizes, reconhecer o trabalho de quem está nos bastidores e muitas vezes não aparece assim, né? Por fim, a nossa parceira Alicia Pérez, que é fotógrafa e está na frente da direção de arte de vídeos, de todos os nossos trabalhos. E o Leandro Fukuzawa, que dá uma força para a gente com fisioterapia e treinamentos para cuidar do corpo e seguir caminhando no trabalho, no rendimento e nas novas possibilidades. Bom, eu vou falar um pouquinho das Folias de Reis. Esse nosso encontro com os palhaços de Volta Redonda
da Leões de Judá e da Tsunami foi muito especial. Existe uma coisa que a máscara traz, né, para a ideia desse palhaço de Folia de Reis. É um processo muito interessante que aconteceu em Volta Redonda, porque a juventude foi voltando aos poucos para se interessar por fazer palhaço. Hoje os palhaços do interior do Rio de Janeiro, sul, né, do Rio de Janeiro, são coisas assim, fazem coisas alucinantes, esplendorosas, mortal, flick, estrelas, pulam de segundo andar com mortal, é uma coisa muito vigorosa, muito acrobática. Mas existe uma coisa ali no momento em que os foliões vestem a máscara, que talvez é como estar próximo de uma estrela, que entra em milhares de explosões, e é como estar próximo de uma manifestação muito enérgica, muito vigorosa, muito poderosa, onde milhares de conexões são feitas, religiosas, sagradas, da festa, festivas, daquilo que se treinou se aguardou o ano inteiro para acontecer, e que geralmente a Tsunami faz de 27, a gente em 2016 saiu dia 27 e eles vão até 6 de janeiro, troca a bandeira e vão até 20 de janeiro, fazendo folia todos os dias. Hoje está um pouco maior, na época saíam 30 palhaços e 45 foliões, então é uma folia bem grande. Chama Tsunami porque ela vai varrendo estrada, ela é muito rápida, a gente tem que correr bastante para acompanhar. E na nossa realidade, quando a gente interessado em trabalhar com essa mitologia, né, com o que é que está atrás dos fundamentos, a Folia de Reis é muito cheia de fundamentos, né? Assim como muitas das danças brasileiras, muitas das festas brasileiras. E o que o Luiz Alberto de Abreu, que foi o que orientou a gente na parte de dramaturgia, trouxe, é que para além da folia celebrar o nascimento de Jesus Cristo originalmente, né, na perspectiva do cristianismo popular brasileiro, ela celebra os nascimentos, o nascimento daquilo que é novo, daquilo que tem o poder de transformar. Então, qualquer criança, qualquer bebê, o nascimento é uma coisa de muita alegria, de muito mágico. Até, como dizia o Abreu, até o mal se curva diante do nascimento. Até o mal descansa, para que a magia do nascimento possa ter o seu curso. E aí fomos por esse caminho. Então não faríamos exatamente uma celebração de um redentor, mas acabamos decidindo por fazer o nascimento de palhaços. E aí o palhaço tem essa carga da alegria, da utopia, daquilo que é possível, de todas as possibilidades, daquilo que é novo, e é um novo que renova tudo em volta, que está pronto para renovar o mundo. Nada mais atual. Não é? Bom, e aí, por fim, o que eu queria também aí indicar para quem quiser se aproximar um pouco mais desse material fazer uma gira de folia, assim que possível, acompanhar uma jornada, porque é muito mágico. Tem uma coisa importante de falar também, o Hélio Feitosa, que é um dos bailarinos da Dual, é bisneto de embaixador, então ele tem Folia de Reis, acompanha a Folia de Reis, foi uma pessoa que trouxe muitas conexões e é uma das pessoas que promovem rede entre folias, no estado de São Paulo principalmente. E para quem quiser também um material que nos ajudou bastante, foi muito, muito precioso no nosso percurso, é a tese do Daniel Bitter, que chama A Bandeira e a Máscara, estudo sobre a circulação de objetos sagrados nas Folias de Reis.
que traz um pouco dessa perspectiva do fundamento que está por trás de tudo isso. Ele acompanha algumas folias no Rio Cidade, né, na cidade do Rio de Janeiro. Acompanha uma especificamente para fazer esse traço do estudo e traz umas contribuições bastante relevantes sobre a figura dos palhaços e a figura das bandeireiras, da bandeira. Creio que seja isso. Quem não viu o Chulos, está disponível no site da Dual, o vídeo inteiro na íntegra. Claro que a experiência de assistir presencialmente é uma outra, e a gente está, inclusive, entendendo esse nosso tempo. E aí, para terminar, só esse pedaço para a gente entrar no processo de estruturação e criação, falar que nós terminamos um projeto agora, nós estaríamos executando um projeto agora no mês de abril, vinculados à Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. E, enfim, no país os teatros fecharam. Não era Chulos, era o Tríptico Sertanejo, o nosso espetáculo que estreou em 2018, que é uma outra coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. E a gente terminou agora o processo financeiro, terminou agora no começo de abril. Então, a gente está realmente sem entradas, os espetáculos foram cancelados ou adiados. Nós estávamos indo para o Cairo, no Egito, participar do ICAF, festival do Cairo, 4 de abril, e aí foi adiado, enfim, passagens, né, já resolvidas, estamos entendendo o que vai acontecer aí pela frente, mas não temos agora, nesse momento, nenhuma entrada. Por isso, a gente sugeriu essa contribuição voluntária e, além disso, especialmente para os bailarinos, que vamos encontrar meios de seguir, mas, por hora, vamos encontrar. E também porque a gente está vinculado, a Dual realiza, sempre tem um curso que a gente faz, a gente tem um carinho muito grande, chamado História Prática da Dança no Brasil. Fizemos agora em janeiro, foi um curso imenso, muito especial. A gente trouxe 9 mestres de danças brasileiras, passando por quadrilha junina, arrocha, congado. Foram 9 profissionais e mestres incríveis. E a gente está solidários à rede do Caboclinho Sete Flechas, no Recife, que está aceitando também contribuições, principalmente de cestas básicas. E aí a gente está nessa rede de auxílio, porque, enfim, tem muita coisa acontecendo, e sempre que a gente puder estar próximo, mesmo que distantes, acho que vai ser realmente muito importante. Tudo bem até aqui? Elisa. Tudo. Às vezes tá dando uma cortadinha, tá, Ivan? Às vezes a gente perde alguma coisinha, eu acho, pelo menos para mim aqui, mas deu para acompanhar o raciocínio. Eu queria aproveitar que você deu um intervalinho e te fazer uma pergunta, porque você começou a falar um pouco de como foi essa aproximação de vocês, da folia, mas isso eu acho que, assim, para o nosso grupo de pesquisa é uma questão que a gente tem trazido muito à tona, né? Especialmente também porque a gente tem um contexto muito específico, né, de estar vinculado à universidade, e aí sempre tem essa discussão também um pouco desse olhar acadêmico, né, e de como a gente pode ampliar isso, porque às vezes ele ainda é muito elitista, muito branco, né, muito, enfim, dentro de alguns padrões que a gente está necessitando de romper cada vez de forma mais urgente, né? Porque não dá mais para a gente manter as estruturas do jeito que elas vêm acontecendo há muito tempo. E aí a gente sempre discute uma questão que é dessa aproximação com esses espaços populares, né? Porque tem um lugar que ele é um pouco paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele é popular, e que ele acontece na rua, e que ele é, né, para ser compartilhado, a gente sabe que as manifestações populares elas têm estruturas muito organizadas, né?
E dentro dessa organização, a gente tem um procedimento que normalmente é muito hierárquico também, né? A maioria das manifestações tem um mestre, existe todo um procedimento ali que não só você precisa saber, como precisa vivenciar corporalmente e também respeitar, né? O que já acontece ali. E aí, em algumas situações, acontece isso que você falou, por exemplo, pode ser que num grupo ou num coletivo já exista alguém que venha dessa matriz, né, que venha dessa corporalidade, dessa espacialidade, mas tem outras pessoas que não, mas que querem se aproximar, não necessariamente com essa aproximação que a gente está usualmente percebendo, né, que vem acontecendo na nossa história, que é uma aproximação às vezes muito colonizadora, de um olhar muito dominador, você se aproxima para querer modificar aquilo, ou para querer usufruir de um espaço que não precisa absolutamente de você, né, mas às vezes você quer se aproximar de outras formas, né, e ser parte daquilo também. E aí como que é também esse processo de pensar uma criação em dança, por exemplo, que dialoga com uma estrutura que já existe, que tem, né, uma série de regras, que tem uma série de questões ali que precisam ser respeitadas, e como que fica esse lugar, né? Essa fricção assim na relação, né? E ao mesmo tempo eu acho que tem esse lugar que é a aproximação, como que isso é acolhido e depois como que a coisa se desenrola no diálogo, né? Que aí é isso, vocês foram para lá, daí vocês vão voltar, vão desenvolver o espetáculo de vocês, mas as relações continuam como? Né? Como essas pessoas continuam interferindo no trabalho de vocês, ou como vocês continuam dialogando com essa manifestação que está lá. Porque essas são questões que a gente discute muito, né? Até para não incorrer nos mesmos erros históricos que a gente vê acontecer uma e outra vez, né? São questões que a gente tem que ter muito respeito mesmo. Muito cuidado. E aí eu acho que elas se dão de formas muito, muito diferentes, seja entre comunidades, né? Eu acho que é bastante importante e pelo nosso próprio fazer, nossa capacidade de estar abertos a múltiplos níveis de percepção, é de ser afetado realmente por não só pela folia pela tsunami, mas por tantas outras que se organizam e tentam se manter. A gente teve um processo muito positivo quando tínhamos os pontos de cultura, há uns anos atrás, que depois ruiu por conta de vários desinteresses ministeriais, federais, né? Os pontos de cultura também era um debate bastante delicado, né? Intracomunitário, inclusive dentro das comunidades, era bastante delicado. Eu acho que tudo isso acho que precisa ter muito respeito e, sobretudo, estar aberto para aquilo que começa a acontecer a partir desses contatos, porque não vamos mais ver folias da mesma maneira como víamos. E folias surgem, né? Folias nascem e, eventualmente, ficam tempos sem sair. Então, não sei, na verdade, se não era exatamente uma pergunta, mas essa reflexão de o que muda fundamentalmente a maneira de olhar e o respeito que a gente passa a ter com uma tradição que é hiper secular e por isso delicada. E aí dentro das próprias instituições, aí acho que um ponto interessante, já falo, dentro das próprias instituições a gente vê as tensões, reconhece as tensões, reconhece dentro das próprias instituições uma divisão de gênero muito específica, que nos afeta também, a gente discutindo aqui no nosso métier artes cênicas, a fluência de gênero
A diversidade chega muitas vezes numa cultura que separa muito. Por exemplo, é um tabu mulher vestir palhaço entre as folias de Volta Redonda. Não é hoje em dia tanto tabu mulheres tocarem tarol, tocarem na folia. A Tsunami não tinha. Mas é um tabu, então a gente pergunta, mas por quê? E aí, porque é assim. Porque é assim que é. Outros, quando a gente vai para a Chula Gaúcha, que é tema do tríptico sertanejo também, que mulheres não competem. E por que não competem? Porque não compete. E aí a gente colocou a Andressa a gente trouxe a Andressa Ribeiro para a nossa companhia para dançar chula, e isso é um outro olhar, né, para essa cultura tradicional. Agora, eu acho, Ana, um outro ponto que eu acho que é fundamental é a gente ter um parceiro, porque você não é muito difícil, é quase inviável chegar lá pela primeira vez. No primeiro eu chego lá, pergunto: quem é o mestre? E aí começo a achar que a coisa vai rolar. Então, no caso da Folia de Reis, a gente conseguiu o contato de uma mulher esplêndida, maravilhosa, professora da rede estadual do Rio de Janeiro, chamada Clarete Brás Patrocínio, que muitos dos alunos dela vestiam palhaço, muitos dos alunos dela se formaram também nas folias. E para poder chegar para os mestres, para poder estar na associação quando está fazendo o juramento da bandeira, para poder, com toda a delicadeza de ser um intruso, porque é necessário que a gente reconheça um intruso positivo, muitas vezes, mas um intruso, um estrangeiro. A minha experiência na aldeia Guarani também era de ficar em silêncio, porque eu não falo Guarani. E num silêncio até constrangedor, por que não falamos Guarani? Né, afinal. Uma cultura tão próxima, especialmente aqui no Sudeste. Então era um pouco constrangedor o fato de não ter falado Guarani, ou não falar Guarani, ou ainda especialmente quando nós somos muitas vezes pouco versados em Iorubá, somos pouco versados nesse outro léxico que é necessário das Mônica falando, educadora, gestora e agente cultural, a Clarete. Então esse mediador é muito importante, que na nossa experiência tem uma intimidade com a comunidade e pode ter uma intimidade conosco. Eu acho que esse veículo, esse mediador é muito, 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 muito importante. No nosso caso, em relação à Folia do Zé Reis, tinha o Hélio, que é da companhia. E no caso das folias em Volta Redonda, tanto da Leões de Judá, onde um dançarino incrível chamado Kekel Gonçalves dança, sai, veste palhaço. A Clarete foi uma mediadora especial. Não só nas Folias de Reis, mas conosco visitamos alguns quilombos no Coati, no Rio de Janeiro. Então, acho que esse é um dado importante. Eu só queria fazer um parêntese, porque é muito interessante também essa questão de gênero, realmente. Chegou um momento a gente começou a se perguntar, né? Porque tanto os bate-bolas eram totalmente masculinos. Aí de uns anos para cá começaram a sair uns grupos de mulheres, mas esse ano, por exemplo, teve um grupo de mulheres que não saiu. E aí também continua a divisão de gênero, né? Os grupos de homens só saem com homens, e aí agora tem grupos de bate-bola que só saem mulheres. E nos caretas, não só saem homens, como tem a figura da buchudinha,
que é a figura que é disputada pelos homens, né? E que eles têm que segurá-la porque outra comunidade de caretas não pode roubar a buchudinha. Então, essa disputa pelo feminino, esse lugar da posse também, né, desse corpo feminino. E aí, muito recentemente também, do ano passado para cá, um grupo de jovens iniciou um novo grupo de caretas no interior aqui do Ceará. E eles fizeram uma coisa bem bonita nessa Semana Santa que eles não puderam sair. Eles fizeram uma semana de lives também. E aí chamaram mestres para falar. Eles contaram um pouco dessa história recente deles com os caretas. Mas aí já tem mulheres. E aí eu fiz essa pergunta para elas e elas falaram: bom, a gente ia sair, mas para a gente era uma questão de como ia ser isso. E a gente saiu sem levantar questão nenhuma, porque a gente tá mascarado, tá fantasiado. Ninguém sabia se era homem ou se era mulher. A gente só saiu. E aí, para mim, foi muito legal ouvir isso, que também tipo, isso não era uma questão para esse grupo, entende? Era tipo assim, a gente tá com vontade de fazer isso, não tem mais aqui na nossa cidade, a gente achou importante resgatar. Fomos conversar com as pessoas para saber como que acontecia e a gente fez do nosso jeito, assim, né? E aí é muito legal porque eles, né, como causou muita surpresa, porque já tinha muito tempo que não saía um grupo de caretas na cidade, eles começaram a atrair as pessoas e as pessoas, né, querendo, inclusive, uma das questões dos caretas é que eles ganham doações, né, e a doação vai depois, algumas para os brincantes mesmo, algumas vão para o dia do Judas, né, e eles não tinham pretensão nenhuma de angariar doações, só que as pessoas iam para a rua levando as doações, mandavam as crianças com as doações para eles e tal. Então é muito interessante também de ver como essa história vai se reconfigurando, né? E como que a tradição também ela vai criando outros braços que não necessariamente né, os que já vinham usualmente sendo feitos, assim, vão criando outros caminhos mesmo. Tá viva, né? As comunidades tradicionais, tradicionalmente vivas. Enfim, aí tem várias questões. Acho que essa coisa que você coloca, inclusive que vocês discutiram um pouco com o Jarbas, sobre essa questão da hierarquia, ela é um dado bastante importante, mas ela também sofre diversas revisões, diversas propostas. É um complexo, né? São complexos são vetores que vão em diversas direções, diversos caminhos. Em Chulos mesmo, quando a Renata Maciel veio para integrar a companhia, nós finalmente tivemos um trio de mulheres que conduzem o nascimento dos palhaços. A gente tinha 2 mulheres e um homem. Quando viraram 3 mulheres, isso mudou profundamente a perspectiva dramatúrgica da coisa. Então, elas são. Essa música é uma música feita por mulheres para que os palhaços nasçam. Uhum. E como que foi o processo de criação de vocês, do Chulos mais especificamente? E essa relação também, porque o Kleber falou que em alguns momentos vocês usavam bastante a improvisação, mas me parece que para pensar a criação de cenas, né? Como que funcionou esse processo? A gente trabalha bastante a gente improvisa para levantar material. É sempre... acho interessante uma coisa que o Jarbas fala, que é uma discussão na live que vocês tiveram, que é uma discussão aqui entre nós. O que interessa não é exatamente a matéria, o passo. Interessa o pulso das mitologias brasileiras, das danças brasileiras. Interessa aquilo que é rítmico, aquilo que é o vigor da coisa, o pulso. Como é que essa lógica estabelece, né? Então, não trabalhamos a partir de matrizes
coreográficas dos passos, né? Vamos transformar esse passo em alguma outra coisa, não é por aí. Então, a gente tem o nosso treinamento, nossos passados, de Kleber, meu, de Hélio, de Diogo, uma ferramenta de natureza dos corpos e suas descobertas, exatamente. Mergulhando, onde é que está, como que aquele corpo consegue manifestar aquele pulso, aquela vibração do material, que é uma música muito, muito enérgica, né? E aí a gente estrutura os momentos, as passagens, as estações dramatúrgicas, as passagens dramatúrgicas, e aí a partir delas a gente começa a tentar soltar um pouco esse material coreográfico para que ele também não fique rígido. Nos interessa um pouco o frescor da elaboração ao vivo, o frescor do passo, que não é exatamente... Importa estar juntos e não estar juntos marcadamente. Importa, às vezes um passo sai do lugar, às vezes uma movimentação sai do lugar, mas importa que o pulso esteja pulsando junto. E aí a gente tem algumas coisas, às vezes os pés vão, os membros inferiores vão por um caminho marcado e os membros superiores dissolvem um pouco, improvisam e dissolvem um pouco membros inferiores extremamente marcados. Né? Começou também a gente precisar lidar, e aí cada um lida de um jeito, com o peso das calças e fazer as calças mexerem. Com a máscara, pontuar onde é que está o olhar, como é que essa máscara também é viva, é ela que dança também, né? Nós somos dançados pela música, nós somos dançados pelo pulso. E aí na música também tem diversos momentos em que a música, a gente tem uma marcação dela, mas alguns momentos a gente também deixa para que as atrizes, os bailarinos sejam também capazes de conduzir, orquestrar o espetáculo, para que as coisas não sejam exatamente tão marcadas. Então tem muitos momentos em que tudo é improvisado. A música é improvisada, o movimento é improvisado, tem alguns momentos realmente que a gente tentou estruturar e aí as estruturas ficavam super... iam contra um pouco nossas necessidades. Acho que é isso. E em relação a essas matrizes corporais, como que vocês foram chegando nelas, Ivan? Que tipo de estímulo, né? O que vocês absorveram desse momento de campo, né? De estar nas folias? Foi a partir realmente do pulso, que daí foram gerando outras coisas, ou vocês tinham trabalhos específicos dentro de, né, algumas ferramentas que vocês identificavam de corporalidade? Como que isso se deu? Ó, o Kleber falou uma coisinha aqui. Essa pulsação é o caminho para esse corpo e da sua própria natureza e dos jogos de brincar. Eu acho que até... Gente, se alguém quiser comentar e fazer pergunta também, pode fazer, que eu vou ajudando o Ivan a ler aqui, e aí eu falo para ele responder, tá? Essa fala do Kleber já vai de encontro um pouco com esse material, com esse processo. A gente estruturou alguns momentos coreográficos e tinha um dado interessante que a gente não conseguia ficar 2 minutos dançando. Porque é muito rápido, é muito salto, é muito giro, é muita acrobacia. E a gente dava 30 segundos e não conseguia terminar. Não conseguia chegar no final da coreografia que a gente mesmo estava criando. De alguns passos a partir daquilo que a gente via, mas a partir daquilo que parecia nos ser interessante. A partir da natureza dos nossos desejos, dos nossos corpos, e daquilo que a gente deseja que nossos corpos façam. Porque não é só
A gente sempre tenta ir além, a gente sempre tenta estabelecer uma espécie de como transcender os lugares em que a gente está muitas vezes afiliado ou acostumado a estar. Quando eu perguntei para o que quais são os passos, como são os passos que vocês fazem? Eles falaram, tem uns 6 aqui. É assim, esse passo, cruzadinha atrás, marcar, a bolinha, que é o que ele chamava de cambalhota. E aí você via que não era exatamente esse, porque o improviso ali na folia, quando chega a roda, é muito relevante. É o tom, é a tônica. Porque tem uma. Quando a gente fala em chula, a gente está falando exatamente nesse desafio de palhaços, né? Essa chula de palhaços ou ela se dá no verso, que muitos palhaços são versadores, especialmente no sul de Minas, no Rio de Janeiro também, em Diadema, em São Paulo, no interior de São Paulo também tem muitos palhaços versadores, que dançam e rimam, e aí também tem essa troca, né, de doação pela rima perfeita. O cara propõe um tema e o palhaço dança, ou o cara propõe um tema, o orador propõe um tema e o palhaço rima. Então esse jogo que a gente vê também nos repentes, a gente vê no rap entre os MCs, essas rinhas são muito estão muito presentes na folia. Então a gente também tinha um pouco essa coisa, como é que a gente fazia passos entre nós de faz aí, deixa eu ver, deixa eu experimentar comigo, a partir daquilo que a gente via nas manifestações. Mas fundamentalmente a coisa mudou muito quando chegaram as máscaras. As máscaras foram feitas pelo Raoni Ligeirinho, que é um artesão de Volta Redonda, palhaço também, brincador de folia, folião. Fez as máscaras, elas chegaram pelo correio. E aí a Érica Moura nos deu um treino com as máscaras, para orientar um pouco. Depois dessa experiência pessoal que a gente teve, a Érica Moura trouxe um pouco outras camadas para essa utilização da máscara. Agora é isso, quando elas chegaram, a coisa foi realmente para o caminho essa mágica a máscara meio como um encontro de todas as possibilidades de você, né? E aí cada um também com as peculiaridades que a máscara trazia, porque é fenomenal como a máscara atua sobre o bailarino. E que tipo de treinamento vocês faziam com ela, Ivan? A gente está dentro do grupo de pesquisa agora nesse processo, né? Assim, de experimentar diferentes máscaras e tal. E por fim, eu fui no carnaval em Olinda, e aí, como lá tem algumas máscaras que são muito próximas às máscaras dos bate-bolas, né? Que são dos papangus. Aí eu comprei e a gente estava começando a experimentar isso. Só que, assim, há muito tempo atrás eu fiz curso de máscara neutra, até com a Tiche, né, aí de São Paulo e tal, eu morava em Campinas antes. Mas, assim, eu falei, gente, eu acho que a ideia é a gente experimentar, sabe, isso, vamos vestir essa máscara e ver como que o corpo se organiza a partir disso, claro, vinculado a questões que a gente já vinha trabalhando e tal. Mas eu fico muito curiosa para saber isso, né? A Tish mesmo, ela via falando que ela tinha muito sonho de fazer um grupo de pesquisa só com bailarinos e máscaras. Ela começou a fazer isso, aí depois acho que dissolveu. Infelizmente eu não pude fazer parte, né? Já estava morando longe, aí ficava inviável. Mas a gente estava bem nesse momento de experimentação, então acho que para a gente é uma curiosidade saber, por exemplo, como vocês trilharam esse caminho, sabe? Sim, eu acho que a intuição é a mestra do trabalho.
realmente a máscara veste o corpo, né? Para além de ela não é só um objeto que está no alto da cabeça. E aí eu sou arquiteto de formação. E na época eu me lembro que eu fiz uma disciplina na ECA, na USP, e a gente viu um pouco as máscaras do Catakalha, a gente viu um pouco as máscaras Apapatá e A máscara pede o seu corpo, isso é louco, e revela as naturezas, o Kleber comentando. E acho que para cada um, esse processo foi diferente. E aconteceu em tempos diferentes. Muitas vezes, eu já tinha trabalhado com máscara, eu amo trabalhar com bonecos, eu trabalhei com boneco um tempo, com o Duda Paiva, principalmente, mas sou bem apaixonado. Mas para cada um chega diferente, para cada um tem um tempo dessa máscara aderir, cada um tem uma maneira, um modo. Acho que essas. Ei, Kleber, fale, meu filho. Põe ele aí. Daqui a pouco você entra. E assim, orientando quem puder, quem está fora muitas vezes, orientar para onde está indo, como que o que essa máscara está dizendo, como que essa máscara se acomoda, o que ela te diz, e o que ela pede, como isso que o Kleber disse, né? A máscara ela pede o corpo, e aí a gente vai doando. Agora, uma coisa interessante é essa máscara como paramento também, né? Porque o figurino, essa calça também tem vida, o figurino balança, é uma coisa que a máscara ela dá conta de triangular o espaço, mas o figurino também é bastante... ajuda bastante, né? Em puxar os movimentos, apesar da calça pesar 6 quilos, a gente faz ela parecer leve. Eu não sei e se... aí a Joana aqui... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Tem uma pergunta da Gabi também. Se a companhia encontrou influência de outras danças nos palhaços. Tem o próprio palhaço de Volta Redonda, os próprios palhaços de Volta Redonda, a gente vai ver um pouco o passinho do funk do Rio, a gente vai ver, inclusive, Kekel é dançarino de passinho. Então, muitas vezes nas festas, isso o trabalho vai aparecendo também nos palhaços. Mas o frevo, que a gente treina de vez em quando, a capoeira, não só de palhaços, mas tem todas essas matrizes. E ali nos palhaços de Volta Redonda a gente também vê um pouco isso. Um pouco da presença das tesouras do frevo, especialmente o sabará, o riscadinho. A gente reconhece bastante isso. É curioso aqui, porque, assim, os bate-bolas, eu não lembro disso na minha infância, né? Porque eu sou do Rio, e aí enfim, era uma das apavoradas com os bate-bolas na rua. Eu tinha medo, eu lembro que eu tinha medo, eu amo carnaval, né? Desde sempre, mas eu tinha medo de sair e encontrar com eles, era uma loucura, assim. E naquela época eles batiam mesmo, né? Eles iam com a bola em cima e batiam mesmo. Não tinha se era criança, se não era, não tinha esse lance mais politicamente correto que tem hoje, né? Eles vinham pra cima mesmo, assim. Não, e desciam pra todos os bairros, né? Tipo, eles iam pra todos os bairros. Tipo, era o terror.
Mas aí agora, assim, já tem muito tempo que eles têm funks, né? E aí cada grupo cria seu funk. Então eles criam mesmo a letra da música ao longo do ano, é como se fosse quase um desfile de escola de samba, assim, o nível de preparação é o mesmo. Só que são as comunidades que se organizam nas periferias e saem, né? E nos caretas aqui, como não tem músicas específicas, assim, é muito louco, porque a gente vê, inclusive, né, apesar de sair na Semana Santa, mas a gente vê várias das músicas que tocam, por exemplo, no Carnaval de Olinda e de Recife, né, tocando. Muito Alceu Valença, às vezes Elba, às vezes Moraes Moreira, enfim. A gente escuta muito das músicas que acontecem no Carnaval também. Olha o Kleber falando que ele é do Juazeiro. Daqui a pouco, ele falou que ele tinha... cabe dois, né? Aí pode sair o Ivan e entrar o Kleber, e o Kleber fala o que ele quer. Massa. Kleber falou que tinha... Acho que eu apaguei minha câmera. O que aconteceu aqui? Apagou. Estamos vendo a parede branca. Pronto. Kleber tinha medo dos palhaços do Reisado. Lá em Juazeiro. É isso, não é, Kleber, que você falou? Ele tá falando dos reisados. Que ele tinha medo dos reisados. Você disse... Sim, então, tem essa... Não é isso, Kleber, que ele falou, não. A Gabi tá falando aqui também, ó. Uma referência sobre os palhaços é o doutorado da Alcânia Bernardes, realizado na NEPA. Obrigada, Gabi. Macaúba. Macaúba. Kleber tinha... Pânico da Macaúba, é isso, né, Kleber? Bom, e aí... Uma coisa que é importante... Acho que faz parte também um pouco do nosso treinamento, da nossa busca, é um pouco também encontrar as temperaturas da coisa. Por isso que fixar tanto coreografias ou fixar tanto padrões musicais às vezes enrijece, porque a gente precisa, a gente tá sempre em relação com o público, né? O público para nós, especialmente chulos tratando de um espetáculo de rua, mas o espetáculo também de palco também, o público é muito importante. E essa temperatura a gente aprende a manusear. Muitas vezes o espetáculo está quente demais, está perto demais, está violento demais, precisa dar uma sentada. Muitas vezes os palhaços saem, eles estão eufóricos. Às vezes a plateia... Eu me lembro, a gente em São Luís do Paraitinga tivemos uma apresentação que tinha um senhor com uma camiseta do Bolsonaro e isso deu e interagindo com a gente, falando no meio do espetáculo, então isso deu uma atenção maior em todo mundo. A gente tem que estar sempre atento, né? Porque às vezes passa um carro da polícia, às vezes passa uma bicicleta no meio do espetáculo, às vezes... Então, tem uma necessidade muito grande de saber, ou chove, então saber uma comunhão muito grande entre nós para mudar, para também saber fazer, também trabalhar com essas temperaturas da cena. Porque assim, também o que interessa... Diga. Não, porque são os níveis de tensão que acontecem na própria cultura popular, né? Na manifestação popular também, é isso. Os bate-bolas são muito divulgados no Rio de Janeiro, nos jornais do Rio de Janeiro, pelas violências que acontecem, ou grupos de bandidos que se vestiram de bate-bolas, se passaram por bate-bolas e aí assaltaram, mataram alguém e tal, porque são comunidades de periferia e vem com esse estigma, né? Agora, a maioria dos grupos sai
famílias inteiras, crianças de 2, 3 anos se divertindo horrores. Sobre isso ninguém fala, né? As pessoas só falam das tensões que acontecem, que às vezes não tem nem a ver com os grupos de bate-bola, né? Às vezes são pessoas que se utilizam desse recurso, né, para fazer maldade, enfim. Nos caretas também. Ai, Kleber, já fiquei com o Kleber na cabeça. Ivan, vai cair aqui a live, então eu continuo falando na volta. Vai cair, é só um tempinho para eu salvar aqui no Stories e a gente volta, tá, gente? Então voltem conosco, por favor. Vou já encerrar aqui e a gente já retorna, tá bom? Beleza. Oi. Ei. Dá um tempinho, pessoal, voltar. Tá... Ai, tá cortando aqui, gente. Vocês estão vendo ele? Ivan? Ivan, você tá me ouvindo? Tá um pouco tá cortando um pouco, mas acho que daqui a pouco. Acho que instabiliza, né? Lá. Me escuta. Acho que tá cortando. Pronto, me escutam? Kleber falou que tá travando. Tá travando. Oi. Será que a gente tenta tirar e voltar? Oi. Gente, caiu. Vamos ver se ele volta. Vocês estão me vendo e me ouvindo, gente? Porque a sensação que eu tenho é que tá tudo travado aqui. Começou a rodar aqui. Não estava vendo nem os comentários de vocês, agora eu tô. Vamos ver se ele entra aqui de novo. Vamos lá. Hoje tá duro, hein, gente? A internet tá, ó, ajudando a gente. Ai, Gabi, mas é que eu acho que agora a galera começou a entender que esse processo vai demorar mesmo, Oi. e aí muito mais gente começou a usar esse recurso do Insta, né? Então, é isso. Pronto, agora a gente tá ouvindo. E vem. Vocês não estão vendo o Ivan ainda? Agora eu vejo ele. E aí, melhorou? Para mim, sim. Não sei pro pessoal. Tá rolando muita live, muita coisa. E esse horário é um horário bem, como o pessoal diz, craudiado, né? Um horário bem lotado de live, assim, então... Aqui pra mim não tá travando mais. Para mim também não. Acho que agora tá rolando. Então, e aí só para concluir meu pensamento, os caretas aqui também, os mestres nessa semana de lives que teve, né, eles estavam falando isso, assim, que antigamente eram as pessoas que trabalhavam na roça, que saíam como caretas, né, e eles tinham os grupos, e os grupos não podiam se encontrar, assim. Se os grupos se encontrassem, era briga, né. Isso fazia parte do processo, né? Agora algumas coisas têm mudado, assim. E quando um careta sozinho de um grupo encontrava com outro grupo de caretas, era assim, era o fim, porque ele tinha que tirar a máscara, né? Porque o grande jogo é não tirar a máscara,
né? Ele não pode ser reconhecido, especialmente em cidades que são muito pequenas, todo mundo se conhece, então eles modificam a voz, existe outra estrutura vocal para as pessoas não saberem quem eles são, né? Tem gente que oferece dinheiro para eles tirarem a máscara, então assim, então quando um careta sozinho encontrava com outro grupo, eles tinham que essa pessoa tinha que tirar a máscara e ela não podia mais sair naquela Semana Santa. Ela tinha que esperar a próxima Semana Santa para sair. Então, são os níveis, né, de tensão que às vezes acontecem por fatores externos, né? A Congada, por exemplo, lá de Uberlândia, gente, direto, assim, porque Uberlândia é uma cidade que ela foi expulsando os negros para as periferias, assim, né? Para mim, a cidade é quase como se ela fosse circular e eles foram tirando as pessoas do centro e colocando para as extremidades, assim, da cidade. E a Congada, ela sai e ela acontece, o final dela na Igreja do Rosário, que é no miolo do centro, né? Então, a quantidade, assim, de pessoas que passam com Hilux, buzinando e falando, sai daí, né, com mensagens super racistas, super violentas. E já tiveram alguns momentos que eu presenciei quando eu morei lá, que a prefeitura não deu suporte nenhum para Congada, assim. Então, eles tinham que enfrentar isso tudo enquanto saíam, né? Carro em cima, assim, uma loucura. Então, são violências, assim, de diversas ordens, ou então tensões de diversas ordens, né, que acontecem, às vezes, por fatores externos, e às vezes pela própria brincadeira, né, que é o caso dos caretas, assim. A própria malhação do Judas, que no fim você tem que, né, a ideia também é você pegar o prêmio ali, né, pegar a prenda no final, que é sempre a melhor prenda que fica para quem consegue malhar o Judas. Aí também tem a coisa de roubar o Judas, tem gente que rouba o Judas, então são todas as fricções que eles se criam ali do próprio jogo, nesse caso dos caretas, né? E muita coisa acontece, né? Cada cidade, a gente circulou com churros bastante. Cada plateia é uma plateia, cada cidade é uma cidade. O Chulos ele tem um momento que a gente dá uma virada na coisa. E depois que trouxemos o público com essa música, com esse fascínio da transformação de peregrinos em palhaços. Então tem também uma outra camada do Chulos que a gente vai entender um pouco a perspectiva dos reis magos, né? As rainhas, no nosso caso. Então tem uma... como é que isso aparece no nosso trabalho com um prólogo que elas falam uma língua persa, uma língua africana e uma língua arábica. Então, me perdi um pouquinho para falar do sim, aí a gente tem um momento de Chulos que tem uma virada da coisa. Então tá todo mundo ali meio chegando, meio com os palhaços, o último palhaço nasceu, tem uma brincadeira toda, e aí a gente faz uma virada do tambor para chamar a atenção para um rap que vai começar, para questionar tudo isso. Para questionar tudo isso que a gente vive, que é uma perspectiva, na nossa leitura das Folias de Reis, essa crônica que aparece muito na tradição. Quer dizer, o palhaço está falando sobre a vizinha do morador, né? Ele vai entrar na casa, vai cantar para o presépio, mas ele está fazendo uma tensão. A capoeira tem disso, os pontos de jogo tem disso, né? Essas crônicas cotidianas e que são veiculadas na comunidade. No nosso caso, a gente transforma isso, Mônica e Flávia e Renata trazem uma perspectiva do rap. E aí manda um papo reto de, bom, gente, vocês chegaram até aqui, mas isso aqui está debaixo de uma fragilidade social, de uma desigualdade social, de uma perspectiva muito delicada. Todo esse esplendor, toda essa cor, toda essa festa, e aliás a festa, historicamente, para a gente,
é uma maneira de controlar tensões e de expor tensões, né? Na nossa história, o carnaval, o próprio congado. Então, dentro das tradições, a gente vê que é difícil, por exemplo, manter... As folias deram uma esvaziada por causa de muitos dos foliões terem se convertido a perspectivas religiosas neopentecostais, né? Então, esvaziam a folia e impedem a folia. A gente teve uma ocasião que uma comunidade falou assim, não é para circular aqui. Então, não abre a casa, não põe presépio, porque aí presépio passa a ser uma imagem ruim, é vinculada a uma ideia católica que não cabe muito nessa perspectiva neoprotestante. E aí acaba tendo um novo, no século XXI, tendo uma nova tensão preconceituosa, né? Sobre a folia de reis, as folias de reis, sobre o congado, sobre... uma herança histórica que parece que ela vai só mudando de atores. São coisas bem delicadas. Aí, a gente aqui em São Paulo muitas vezes vai dar oficina de dança e aí tem umas coisas não pode ter tambor ou não pode ter capoeira, porque capoeira é uma coisa que não é de Deus. Tem sempre uma perspectiva de rever, sobreviver, né? Tipo, educar e apontar outros caminhos. Mas eu acho que muita coisa. São muitas camadas, né, Ivan? Assim, eu acho que é isso. A própria cultura popular já tem muitas camadas, então, né, ainda um grupo, uma companhia, ou, né, um coletivo que seja, se aproximar para ainda pensar num processo criativo a partir disso, né? Claramente outras e outras camadas vão surgir desse contato, assim, né? E que normalmente são de lugar de ordem muito complexa mesmo. Tem coisas que não sei se tem resposta, né? Eu acho que elas vão se organizando no próprio fazer e no momento do surgimento das próprias questões, né? Mas eu acho que é isso. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer ou se o Kleber quer entrar para falar alguma coisa também. Mas ou se você quer completar alguma coisa também, né, Ivan? Mas eu estou super feliz, assim, de ter ouvido um pouco do percurso de vocês e ver alguns lugares que a gente também se cruza nesse momento de pesquisa que a gente está no grupo de pesquisa de dramaturgia do Corpo e Espaço. E também ver esse lugar, né, que eu acho que, assim, as manifestações, elas são muito distintas, mas, ao mesmo tempo, eu sempre vejo pontos de conexão entre elas, né? Então, isso para mim é bacana também de ouvir na tua fala e poder também pensar nesse panorama de uma forma, acho que mais ampla e mais dialógica mesmo com processos criativos, né? Sim. É isso. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Acho que também convidar todos e todas para acompanharem um pouco outros trabalhos. Tem o Kleber tá com um solo. Ei, Kleber, falando de você. Kleber tá com um solo que acho que vale a pena, se vocês tiverem interesse, puderem assistir, que tensiona muito. A gente levou essa perspectiva do diálogo com objetos para um trabalho de equilibristas. E o solo se chama Estudo para a Epifania.
E também tem uma série de coisas que talvez seja legal para você, para a gente pensar como o corpo se reorganiza a partir da dificuldade de lidar com 9 bastões equilibrados. É bem interessante. Esse solo faz parte do tríptico sertanejo, mas também o tríptico, nosso último trabalho, como o próprio nome diz, são 3 olhares sobre o sertão. E o solo também se desloca, e acho que é uma coisa interessante para também pontuar esse lugar, de onde saímos de Chulos e onde mergulhamos a partir da reunião do material do Kleber com um olhar sobre os escombros de Canudos, pós-guerra de Canudos, para olhar também como esse corpo precisa ser muito específico para poder fazer com que os bastões sejam manuseados. Acho que vale a pena dar uma olhada. Também está no YouTube. Estudo para Epifania. E acompanharem o site, o Instagram, Cia.dual. A gente tem coisas acontecendo por aí. A gente está para fazer o lançamento do mini doc que a gente criou do curso História Prática da Dança no Brasil. Comecinho de maio a gente já solta isso. Sim, coisas de fazer, uma das coisas mais especiais que a gente faz, e convidá-los para acompanhar um pouco a gente e também dizer que a gente segue acompanhando vocês. Massa! Para as próximas discussões. Que bom! Ivan, nossa, nem tem como agradecer assim mesmo a você pelo compartilhamento do trabalho de vocês. Acho que, assim, para a gente do grupo de pesquisa, com certeza foi uma fala bem importante para o nosso processo. Espero que quem esteve aqui na live com a gente também tenha aproveitado o máximo possível. E aí, fazer alguns convites também antes de terminar. Primeiro, gente, dá uma olhadinha aqui embaixo que a gente fixou os dados bancários da Dual Companhia de Dança. Só repetindo para quem entrou depois, a Dual, né, trabalha de forma autônoma, então nesse momento está sem apoio nenhum financeiro. Então quem puder contribuir com alguma coisa, os dados bancários estão aqui embaixo, tá bom? Outra coisa, eu queria fazer 2 convites de lives que eu vou fazer essa semana, então é lá no @mundim.ana. Uma na quarta-feira, que vai ser com o Paulo Heve, ele é produtor do Bascar, que é um DJ, e ele vai falar sobre produção de shows. Isso foi estimulado um pouco também, porque até a gente parar, né, fazer essa pausa, eu estava ministrando uma disciplina sobre produção cultural. Então, a gente está aproveitando esse momento que para ele é possível fazer isso para falar com a gente. Então, se alguém se interessar, vai ser na quarta às 20 e na quinta às 20 horas, como eu fotografo também, eu também vou fazer lá no meu Insta uma live falando sobre fotocoreografias, que é um conceito que eu venho desenvolvendo, dessa relação do ato fotográfico como um ato coreográfico a partir da improvisação. Então, quem tiver afim, estamos lá. E, gente, toda segunda, às 19 horas, estamos aqui no @temporaldanca, tá bom? A gente já tem as próximas lives, a gente vai estar durante esse mês com o Kiran, que está aqui, né, Kiran? E está fazendo uma pesquisa de doutorado lá na UFBA sobre improvisação. Depois a Gabi Santana, que também está aqui, está fazendo uma pesquisa de doutorado também lá na FRJ, no Rio de Janeiro. E depois com a Soraya Portela, que é lá de Teresina, tá bom? Que é do Canteiro. Então, estejam com a gente. E queria agradecer a vocês, gente. Todo mundo que está falando. Kleber, super obrigada a você também por fazer essa ponte aí com a Dual e estarem com a gente. Galera toda que esteve presente, galera da Dual também, voltem. Todos que estiveram na live, voltem nas próximas segundas.
nas próximas segundas para trocar ideias com a gente. E lembrando que a gente está deixando as lives 24 horas aqui e depois a gente está carregando lá no canal do YouTube do Temporal, tá? Então, quem quiser, se inscreve lá no canal. Além das lives, tem vários outros conteúdos, assim, documentários dos eventos que a gente fez, teasers também de ações que a gente fez. Então, sigam lá para acompanhar a gente, tá bom? Obrigada, Elisa. Obrigada, Kiran. Obrigada, Kleber. Obrigada, Jace. Obrigada a todo mundo. Ivan, boa noite. Boa noite. Super valeu. E fiquem em casa, quem puder, pelo amor de Deus, que a coisa tá ficando cada vez pior. Boa noite, Beijos. gente. Beijo, tchau. Tchau.